Aleluia. É bom dizermos ao nosso Deus que nós o amamos. Amém. Quantos podem dizer isso do fundo do coração? Eu te amo, Senhor. Amém. Meus amados, nós vamos tomar os nossos lugares e nós vamos meditar na palavra do Senhor. No último estudo bíblico, que não foi na última sexta-feira, nós estivemos falando, muito obrigado, nós estivemos falando sobre a última parte do capítulo 4, foi o nosso estudo, e vimos Jesus como sumo sacerdote que é comparado à ordem de Arão. Dentro da ordem de Arão, ele é comparado com o maior de todos os sacerdotes, o sumo sacerdote. E vimos também que esta comparação está ligada com o seu caráter, o seu destaque e a sua obra. Depois nós tivemos visto que Jesus assume as funções do sacerdote do Antigo Testamento. Passámos ainda rapidamente pelo dia da expiação e tentámos perceber o que é que significava o dia da expiação. Não vou detalhar muito, porque mais à frente nós iremos voltar aqui. E em seguida nós estivemos falando acerca do sangue do sacrifício que era levado para o lugar santíssimo e que esse sangue ele era muito importante por causa do pecado do povo, inclusivamente do pecado do sumo sacerdote. Depois nós vimos a diferença entre o sacerdócio de Cristo e o antigo sacerdócio. Vimos que o sacerdócio de Cristo era baseado em melhores promessas, na concretização plena do pacto de Deus para com a humanidade e o novo sacerdócio que entra, o novo sacerdote que entra na presença de Deus no céu. Vimos também acerca do antigo sacerdócio baseado nas promessas do Velho Testamento. Vimos que era uma sombra, uma imagem desfocada do pacto que haveria de vir. E vimos também que o antigo sacerdote entrara no lugar santíssimo, feito com mãos de homens, mas que Jesus, ele entrou no céu. Depois, meus amados irmãos, nós ainda estivemos falando acerca do grande sumo sacerdote, que se distingue do comum, que penetrou no céu e que tem um grande nome e uma grande filiação. E, meus amados irmãos, eu queria que nós fôssemos agora até ao capítulo 5. Esta carta aos Hebreus, ela está sempre muito ligada, muito conectada com toda a história, todo o elenco do Velho Testamento. Por essa mesma razão, é necessário nós estarmos sempre falando do que era o Velho Testamento para percebermos o que é que ela nos está explicando. Hoje iremos olhar para os primeiros 10 versículos deste capítulo 5 e neste texto nós encontramos muita informação condensada partindo do princípio que nós estamos todos muito familiarizados com o Velho Testamento. Eu gostava que estivéssemos, porque era mais fácil entendermos aqui. Mas eu optei por voltar ao Velho Testamento e trazer até vós um bocadinho de tudo isto para que nós pudéssemos recuperar toda esta ideia e assim compreendermos melhor o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 5, do versículo 1 até ao versículo 10. Se os irmãos quiserem acompanhar a leitura aqui no nosso projetor, irei utilizar a revista e corrigida nesta noite para fazer esta primeira leitura. Porque todo o sumo sacerdote tomado de entre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas,
orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus amados, olhemos e pensemos um bocadinho nesta ideia do sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha alguns requisitos e a primeira coisa que nós percebemos é que para ser sumo sacerdote, e estamos a recuar lá atrás ao tempo de Moisés, tinha que preencher o requisito de ser segundo a ordem de Arão, ou seja, tinha que haver uma consanguinidade, uma descendência com Arão. Temos a parte da superioridade. A sua ordem é superior. Então, meus amados irmãos, estas características do sumo sacerdote levam-nos também a perceber que ele era um homem, não era um extraterrestre, não era um anjo, era um homem tomado diante dos homens. Era constituído a favor dos homens, para que pudesse, ou para que possa oferecer sacrifícios pelos pecados dos homens, para que possa compadecer-se dos ignorantes e errados. E eu já vou voltar aqui a esta expressão, porque nós precisamos de olhar para ela. E que esteja também rodeado de fraqueza. Nós precisamos de voltar aqui a esta expressão também. Então, meus amados irmãos, nós vemos que o sumo sacerdote tinha um conjunto de requisitos. Era um ser humano tomado diante dos homens, ele era constituído a favor dos homens, ele oferecia sacrifícios pelos pecados, ele devia de ser alguém que se compadecia e ele devia estar rodeado de fraqueza. E eu já disse que íamos perceber isto um pouquinho mais à frente. E para nos ajudar na compreensão, eu gostava que nós lêssemos este versículo 2 e 3 na tradução MTLH. E diz lá, como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. Veja, uma tradução que nos ajuda a compreender melhor. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Atenção que nós não estamos aqui a falar de Jesus, nós estamos a falar exatamente do sacerdócio. Veja como é que nós temos no texto que lemos inicialmente: possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então, meus amados irmãos, nós olhamos para este texto e tentamos compreender que este sacerdote, ele era alguém que devia ter atenção naqueles que são mais fracos. Esta expressão ignorantes, paciência com os ignorantes, paciência com os que cometem erros. É fácil termos paciência com quem comete erros. Outra vez. E deixem-me dizer-vos aqui um desabafo. O ser humano tem uma tendência. É que cada um de nós comete sempre os mesmos erros. Sim ou não? E agora, porque nós cometemos sempre os mesmos erros, é fácil fazer com que aqueles que estão à nossa volta não sejam assim tão pacientes, porque já estão fartos sempre da mesma coisa. Eles a dizem outra vez arroz, não é? E agora, ele devia de ser alguém paciente.
Este, porque era tomado diante dos homens, era fraco. Por isso, precisava de oferecer sacrifícios, não apenas pelo povo, mas também por ele. Não apenas não apenas pelo pecado, pelos erros do povo, mas ele próprio estava acometido do mesmo problema, porque era humano. E então, ele tinha que oferecer sacrifícios por ele e pelo povo. Nós temos que uma tribo completa, e eu disse que nós iríamos olhar um bocadinho para o Velho Testamento para tentarmos entender. Toda a tribo de Levi, ela havia sido separada para servir a Deus. Os levitas não são contados no primeiro censo porque tinham a responsabilidade de levar, de armar, de desarmar a tenda. Quando da saída do povo do Egito, os primogênitos de todo o povo foram santificados ao Senhor. Venham lá, por favor, comigo, Êxodo capítulo 13 e no versículo 12. Estes textos eu não irei projetar, mas ia pedir que me pudessem ajudar abrindo as vossas Bíblias em Êxodo capítulo 13 e no versículo 2. E encontramos que Deus disse: santifica-me todo. O que é que está na vossa Bíblia? Podemos dizer mais alto? Santifica-me todo. Santifica-me todo o primogênito. O que abrir a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Então nós vemos que quando o povo de Israel, ele tem uma ordem para que todos os primogênitos fossem dedicados ao Senhor. Mas depois em Números, no capítulo 13 e no versículo 40, nós encontramos aqui uma substituição. Números capítulo 3 e no versículo 40... E diz assim: e disse o Senhor a Moisés, Números capítulo 3 e no versículo 40. Conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus filhos. E para mim, tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos varões pelos números dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Então, meus amados irmãos, nós encontramos aqui a explicação porque é que nós temos a tribo de Levi separada de entre todas as outras tribos. Depois, dentro dos levitas, havia uma outra classe que eram os sacerdotes. A descendência de Arão, eles eram levitas, eles serviam no templo, e em Números no capítulo 3 e no versículo 5, Números 3, 5, diz a palavra do Senhor: falou o Senhor a Moisés, dizendo: faz chegar a tribo de Levi e põe na diante de Arão o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e de guarda toda a congregação, e diante da tenda da congregação para administrar
o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios de toda a congregação e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhe são dados em dádiva. Mas Arão e seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Então nós encontramos aqui um grupo separado, mais um grupo separado. E no meio destes ainda aparecia o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele usava uma veste especial e ele tinha um privilégio, mas ele tinha também uma responsabilidade muito especial. Quando nós chegamos a Números capítulo 20 e no versículo 28, diz: E Moisés despiu a Arão as vestes e as vestiu a Eliezer, seu filho, e morreu Arão ali sob o cume do monte, e desceram Moisés e Eliezer do monte. Veja, um sacerdócio que passaria de pais para filhos. Bem, depois de eu vos explicar um bocadinho sobre como funcionava no Velho Testamento, agora aparece que Jesus é comparado, mas apresentado como uma versão superior. Ele é comparado, mas apresentado como melhor ou como maior do que o sacerdócio de Arão. Jesus, sacerdote, segundo a ordem de Arão, mas também segundo a ordem de Melquisedeque, e a gente já vai falar um bocadinho de Melquisedeque um pouco mais à frente. Jesus, ele é superior. Amém? Eu disse aqui e repito que o escritor aos Hebreus fez o seguinte trabalho. O que é que vocês acham que é o melhor de tudo? Então eu vou tomar o termo de comparação daquilo que vocês têm de melhor de tudo, vou pôr Jesus ao lado para vocês verem que isso que vocês têm como melhor é inferior a Jesus. Isto foi o trabalho do escritor aos Hebreus. E agora ele pega em Jesus como o nosso sacerdote e ele vai buscar tudo o que eles tinham como melhor, põe e diz: vocês já viram como isto é tão bom, tão elevado? Foi Deus que instituiu, olha, tão bom. E agora ele diz: mas eu tenho aqui uma coisa melhor, é Jesus. Este é o trabalho do escritor aos Hebreus. Veja, o sacerdócio de Arão tinha algumas limitações. A primeira delas estava limitado no tempo. Todos os seres humanos têm uma limitação no tempo. Tinha um princípio e um fim, e cada sacerdote, ao morrer, terminava o seu tempo. Estava limitado a um contexto. Quando eu falo a um contexto, falo a uma família, a uma cultura, a uma época, a situações que o rodeavam e que certamente influenciaram o seu sacerdócio e até as suas decisões. Olhando agora para o Melquisedeque. Melquisedeque era o quê? Vamos olhar para o texto. Gênesis capítulo 14. Ele aparece aqui a Abraão. Gênesis capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era, o que é que está na vossa Bíblia? Era quem? Sacerdote do Deus Altíssimo. Não era da linhagem de Arão, porque Arão é posterior. Quem era Melquisedeque? Veja como continua o texto. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão,
do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O que é que nós sabemos acerca deste Melquisedeque? Era rei de Salém. Surge pela primeira vez no relato da vida de Abraão. E David, ao conquistar a cidade de Jerusalém, foi considerado segundo a ordem de Melquisedeque, pelo menos no Salmo 110, onde lá no verso 4 diz: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Amados irmãos, olhemos para este texto dos Salmos. Certamente o salmista não estava referindo a Davi, mas estava-se referindo ao descendente de Davi, que é Jesus Cristo, e que realmente é Rei eterno. Amém? Depois de falarmos um bocadinho acerca disto, olhemos quem era este sacerdote, que também era rei. Hebreus capítulo 7, nós ainda não chegámos ao capítulo 7, mas vamos já lá buscar algumas ideias acerca deste Melquisedeque. Hebreus capítulo 7 e no verso 1. Hebreus 7:1, os irmãos encontraram? Para os mais jovens, vejam lá quem é que sabe abrir a Bíblia. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque era rei de Salém e sacerdócio do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, e quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Quando nós olhamos para este texto, nós ficamos aqui com algumas coisas na nossa mente. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ficamos com a sensação que este não pode ser propriamente um ser humano. Porque os únicos seres humanos que não têm pai, nem mãe, nem genealogia são Adão e Eva. Concordam comigo? Todos os outros têm. Não querendo esmiuçar muito esta parte, até porque quando chegarmos ao capítulo 7 nós vamos debruçar-nos sobre isto, eu gostava que nós olhássemos e que percebêssemos que parece que há aqui uma nova ordem, uma ordem sacerdotal mais profunda que a de Arão, e agora o escritor aos Hebreus, ele vai pegar em Jesus e ele vai colocá-lo ali. Não havia nada mais elevado em termos de sacerdócio que pudesse ser comparado a Jesus. Então ele vai ser comparado com Melquisedeque. Veja o que é que aparece aqui. Sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote eterno, rei de Salém. Salém que depois passou a chamar-se de Jerusalém. Jesus, enquanto o Messias, foi predito que seria igualmente rei e sacerdote. Rei e sacerdote. Zacarias capítulo 6. Agora é um teste a quem está habituado a abrir a Bíblia. Zacarias capítulo 6. Não vão ao Novo Testamento, por favor. Zacarias capítulo 6 e versículo 12. Pá, quem foi ao Novo Testamento agora é só andar um bocadinho para trás. Está bem? Zacarias capítulo 6 e no versículo 12. Diz a palavra de Deus: e fala-lhe dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória. Sentar-se-á
e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. Encontramos aqui o trono e o sacerdócio juntos. Isto foi concretizado na pessoa de Jesus. Ele é o nosso rei e ele é o nosso sacerdote. Aleluia! Jesus é predito como o príncipe da paz. Estou tentado a não abrir o texto da Bíblia, mas a pedir-vos que citem comigo de cor. Lá em Isaías capítulo 9, um versículo que nós lemos tantas vezes na época de Natal. Capítulo 9 e no versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será, veja o que é que diz agora: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. E depois? E sabe uma coisa? Isaías parece que se esquece o que disse anteriormente e ficou a lembrar-se apenas do Príncipe da Paz. Sabe como é que tem o versículo seguinte? Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amados, Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro Príncipe da Paz. Aleluia. Meus amados, e deixem-me concluir com o capítulo 5 de Hebreus, onde nós lemos versículo 7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, está ligado, esta ideia dos dias da sua carne, está ligado com o sofrimento de Jesus enquanto homem. Está ligado com o Getsémani. Está ligado com a crucifixão. Está ligado com o seu próprio sofrimento. Está ligado com ele dizer: Pai, se for possível, passa. Amados irmãos, Jesus não foi à cruz enganado. Jesus não foi apanhado à traição e não conseguiu fugir. Jesus foi à cruz, sabia o que ia padecer e decidiu ir. Amém? Olhe, hoje há pessoas a dizer que a cruz foi uma derrota. Uma coisa daquelas voluntária nunca pode ser uma derrota. A cruz é uma vitória. Jesus foi porque Ele quis ir. Jesus foi porque Ele, em estrito cumprimento da vontade do Pai, Ele ofereceu a sua vida por nós. Foi uma oferta voluntária na cruz do Calvário. Mas Ele sabia o sofrimento. Ele quis ir, mas Ele sabia o que ia sofrer. Foi consolado por um anjo, mas não foi retirado pelo anjo. Ouvido quanto ao que temia, refere-se à pessoa do Pai, a quem sempre Ele dirigia a sua oração. Ele consumou a missão indo à cruz.
Jesus foi confortado, mas não foi levado nem a desistir, nem a fugir da cruz. Venha comigo, Lucas capítulo 22. Este é o texto que eu tenho vindo a citar, mas eu gosto mais de ler. Lucas capítulo 22, e no versículo 42 diz a palavra do Senhor, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Qual era a vontade de Jesus? A primeira e mais forte vontade de Jesus era fazer a vontade do Pai. Mas a sua segunda vontade era a que seria a minha, fugir ao sofrimento. Mas ele diz: Pai, eu quero fazer a tua vontade. Veja no versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Jesus foi à cruz por sua decisão. Por outras palavras, Jesus foi à cruz por sua escolha. Jesus foi à cruz porque ele queria fazer a vontade do Pai. Ouvido quanto ao que o temia, mas não foi poupado. Antes ele cumpriu, ele consumiu, ele cumpriu toda a sua missão. Aprendendo, ou seja, experimentando o sofrimento. Amados irmãos, este texto mostra-nos de uma forma tão extraordinária a forma como Jesus ele era, por um lado, obediente ao Pai, por outro lado, focado em cumprir todo o projeto. Venha lá no versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que o obedecem. Em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, mas eu queria citar apenas o versículo 8, diz: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E nesta humilhação, diz que ele foi obediente até à morte. E morte de cruz. Acho que não há um nível maior de obediência que é ser obediente até perder a sua vida, até falecer. E Jesus fez isto por nós. E agora ele é a causa da nossa eterna salvação. Deus fez-se homem para poder morrer como homem, viver como homem, mas sem pecado. Ele fez-se homem para nos mostrar que a obediência é necessária e possível. Ele fez-se homem para levar os problemas e os pecados do homem. E agora somos desafiados a olhar para Jesus, o nosso mestre, e aprendermos com ele também a obediência. Sabe que nós temos um ditado que é um bocadinho contra a obediência. E o ditado é muito simples e toda a gente o conhece. Se te mandarem atirar a um poço, tu vais? Normalmente isto é usado num contexto. Quando se diz a alguém para fazer alguma coisa que é um disparate, diz: então, mas e se te mandasse atirar a um poço, tu ias? Já estamos a dizer que a nossa obediência
tem um limite, tem uma condição. Mas sabe uma coisa? Jesus obedeceu ao Pai sem condição, sem limite. E nós agora somos chamados para obedecer também a Ele, sem reservas, sem condições, sem limites. Em João, no capítulo 8, e é o último versículo que vou pedir-vos para abrirdes comigo nesta noite, João capítulo 8, eu queria ler convosco no versículo 31 e no versículo 32. João capítulo 8, no versículo 31 e no versículo 32. E sabe o que é que Jesus disse? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes em mim, e as minhas se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra. A palavra é esta, e vocês têm que ficar lá em cima. Não, mas agora veio vento, mas é para ficar lá em cima. Mas agora está muito sol, mas é para ficar lá em cima. Se vocês permanecerdes na minha palavra. Deus tem-nos deixado a sua palavra. E Ele quer que nós permaneçamos nela. Vivamos nela. E andemos nela. Em cada dia. Meus amados irmãos, que o Senhor rico e poderosamente nos possa abençoar. E que nós possamos entender que a nossa salvação vem daquilo que Jesus fez. E da nossa obediência a Ele. Que nós possamos obedecer-lhe. E crer no sacrifício extraordinário que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Que o Senhor abençoe os meus amados irmãos e irmãs. Nesta noite.